O título da mensagem de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é As diferentes manifestações da graça de Deus. Nós sabemos que Deus manifesta a sua graça no nosso meio, no meio do seu povo, de diferentes formas. Todas as vezes que a gente vê o que está escrito no Antigo e no Novo Testamento, a gente vê que a graça de Deus esteve sempre presente dentre os homens. E eu hoje vou pregar na carta aos Filipenses, capítulo número 2, versículos 25 ao 30. Filipenses 2, 25 ao 30. Algo mais vai vir em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 10 e finalmente João 3,16. Então eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Filipenses 2, versículos 25 ao 30 e depois a gente vai, depois da introdução, a gente vai ver o que diz o apóstolo Paulo à igreja que estava na cidade de Filipos, assim como mais adiante nós vamos ver o que ele disse à igreja de Coríntios e, finalmente, o que o Senhor Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 3,16. Eu hoje vou tratar do assunto do envolvimento de Deus com os homens, com os seres humanos. O envolvimento de Deus, com os seres humanos. Como é que Deus se relaciona com os seres humanos, seja qual for a situação? Esta mensagem é a continuação da mensagem do domingo passado, onde nós vimos o que aconteceu com Jó. Se vocês bem se lembram, no domingo passado a gente pregou sobre Jó, o que aconteceu com ele e como é que Deus manifestou a graça dele na vida de Jó, e ainda os amigos dele, que foram falar coisas que não acrescentavam nada, também acabaram levando uma bênção da parte do Senhor, quando Jó finalmente orou por eles. Então é isso que nós vamos ver, o envolvimento de Deus com os seres humanos. Então vamos ler em Filipenses 2, versículos 25 ao 30, o que diz a palavra do Senhor. Disse o apóstolo Paulo: julguei necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado, para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato, esteve doente e quase a quê? Quase a morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas fez o quê? Mas também de mim, para que eu não tivesse o quê? Tristeza sobre tristeza. Por isso, vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo o gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte e se arriscou assim a sua vida. Foi para fazer por mim aquilo que a vocês era impossível por estarem longe. Amém? Amém. Então veja que atitude linda do apóstolo Paulo. A igreja de Filipenses tinha mandado este homem, irmão e cooperador, Epafrodito, a ajudar o apóstolo Paulo nas suas necessidades, né?
E o apóstolo Paulo tinha muitas saudades deles, porque eles estavam bem distantes. Então, ao mandar de volta Epafrodito para a igreja dele, né, ele o fez, mas ele já tinha estado muito doente, quase à morte. Mas Deus se apiedou de Epafrodito, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. E que coisa linda que o Senhor faz, né? Ele, ao mesmo tempo que ele deslocou um servo dele para acudir o apóstolo Paulo, né? Naquele momento, isso acontece muitas vezes, aquele que foi enviado para acudir o apóstolo, ele ficou muito doente, quase à morte. E aquilo certamente, quando a igreja de onde ele foi enviado tomasse conhecimento que ele esteve quase à morte, certamente ia causar uma tristeza. Mas o fim da história é que o Senhor o curou, né? Ele cumpriu o papel para o qual ele foi lá visitar o apóstolo Paulo, e de volta ele estava na sua igreja. Então isso é uma coisa muito importante para nós vermos como é que Deus operou ali naquela situação, como é que a graça de Deus se manifestou quando, o que aconteceu? O Epafrodito, ele quase esteve à morte, mas ele era totalmente dedicado ao Senhor. Ele fez aquela viagem, e ele deve ter feito muitas outras, e deve ter se dedicado totalmente ao Senhor, e o Senhor nunca deixa os seus servos em situação de dificuldade. Ele o curou. Então, veja só, isso é a primeira conversa de hoje. Mas agora eu vou falar de uma história conhecida, de uma menina cujos pais eram crentes, e os pais a levaram à igreja. Vê como é que as coisas às vezes são distorcidas. Os pais a levaram à igreja porque ela estava doente. E o pastor orou por aquela menina para que ela fosse curada. Mas os membros da igreja tinham uma visão um pouco distorcida de como é que Deus opera, né? Então o que aconteceu? O pastor, os membros da igreja criam que qualquer ajuda, além de contar com a fé, como por exemplo, qualquer ajuda de um médico, era algo desnecessário. Por quê? Porque bastava a fé. Não tem nada errado a gente enfrentar situações pela fé. Só que eles foram mais além do que a Bíblia diz, né? Porque o Senhor, Ele opera usando os instrumentos que Ele tem para a cura e usando as pessoas. Muito bem. Então os pais seguiram aquele conselho da igreja e continuaram orando por sua filha, mas a situação se agravou porque eles não procuraram nenhum médico, né? E o que aconteceu? No final das contas, a criança morreu sem nenhum socorro médico. Não porque não tivesse médico, mas por causa do entendimento daqueles irmãos e o entendimento daqueles pais. O que está escrito, se a gente for à Bíblia? A fé cristã afirma que o Senhor é o Deus da graça. Mas a fé cristã não diz que Deus não usa outros meios, além da fé, para nos curar, né? Para um crente que é maduro espiritualmente, Deus manifesta a sua graça pelo menos de 3 maneiras diferentes. Ele pode operar de qualquer maneira, mas pelo menos 3 maneiras diferentes Deus opera, que a gente conhece muito bem. Então a primeira delas, em qualquer circunstância da vida, seja de doença ou seja o que for, a manifestação da graça de Deus, a primeira delas é da cura física, a graça da cura física. E Deus às vezes responde com a graça da cura, né? Que foi a experiência de Epafrodito, né? E o que aconteceu? Não está escrito que Epafrodito procurou o médico.
Deus curou ele. Mas o que aconteceu? Assim como aconteceu com Jó. Vocês se lembram muito bem a história do Jó, né? Assim como Jó, ainda que Epafrodito ficou doente quase à morte, Deus o curou. Mas há também casos que a cura vem pelo uso dos mecanismos naturais de defesa que Deus criou no nosso próprio corpo. O nosso corpo tem mecanismos de defesa que às vezes a gente não tomou remédio, mas a própria defesa, da maneira que Deus fez o nosso corpo, a própria defesa, né, o próprio sistema de imunidade do organismo, ele leva a pessoa a ser curada. Essa é uma das situações que Deus trabalha, né? Então, Deus responde à graça da cura usando esses recursos. Mas também Deus criou e proporcionou ao homem algum tipo de cura usando medicamentos naturais. Hoje em dia está muito em voga o uso de medicamentos naturais. E a sabedoria de Deus, e Deus é tão maravilhoso, que em lugares tão remotos, onde não tem nem médico, onde não tem nem farmácia, Deus ensinou aos homens como usar as plantas e aquilo que ele proveu para a cura. Não quer dizer que a pessoa não vai trabalhar pela fé, ou não vai crer pela fé. Mas existe, em segundo lugar, uma outra maneira que Deus provê a graça por meio de medicamentos e por meio de médicos. Por meio de médicos. Deus deu inspiração a algumas pessoas para se tornarem médicos, serem treinados como médicos, para que eles sejam instrumentos de Deus. Sempre que eu tenho uma oportunidade de conversar com algum médico e eu vejo coisas maravilhosas acontecendo, eu não evito de dizer para o médico: olha, o Senhor é uma bênção, o Senhor é um instrumento de Deus para ajudar na cura das enfermidades. Mas acontece o seguinte, meus irmãos, às vezes o ser humano rejeita a ajuda de Deus. Eu vou contar uma história do homem na época do dilúvio. É uma história muito conhecida da época do dilúvio. Quando o dilúvio veio, Noé foi o único que ouviu aquilo que Deus tinha falado e preparou a arca para poder a sua família ali estar, e com cada espécie de animais, de maneira que a criação recomeçasse tudo de novo, porque o dilúvio veio como o primeiro julgamento à humanidade, e ali todos foram destruídos pelo dilúvio. Mas tinha um homem, né, desses que rejeita a ajuda de Deus, o que não é incomum, que ele estava, quando começou o dilúvio, a situação começou a ficar feia, ele estava lá no topo da casa dele, né? Então Deus mandou alguém levar um barco para que esse homem entrasse naquele barco e não fosse engolfado pelas águas. Mas acontece que a reação do homem foi a seguinte, veja só: não, muito obrigado, eu creio e eu espero na salvação da parte de Deus, eu confio que Deus vai cuidar de mim. Mas aquele barco não apareceu ali por acaso. Aí o tempo passou, a água continuava a subir e Deus mandou um segundo barco. Deus é o Deus sempre de uma nova chance. Mas aquele homem de coração endurecido não percebeu que aquilo ali era um meio que Deus estava dando a ele para que ele fosse salvo. E ele continuou a dizer a mesma coisa, né? E aí repetiu aquelas palavras, etc, etc. Então, a segunda oportunidade se foi. Mas finalmente, quando a água estava prestes a cobri-lo, Deus mandou um helicóptero. Eu não sei se tinha helicóptero naquela época, isso é uma história. Deus mandou um helicóptero e aí desceu aquela corda, ele já estava ali no topo, e aí ele gritou: não, eu não preciso nada disso não, porque eu tenho certeza
que Deus vai me salvar. Só que Deus estava dando a ele mais uma chance, não é? Mas esse homem, ele não aceitou a ajuda de Deus. Eu não sei porquê, mas o fato é que, de verdade, não sabemos se ele estava confiando de fato em Deus ou se ele era simplesmente um rebelde que não queria aceitar a ajuda de Deus. E aconteceu que ele morreu lá pelas águas, e quando chegou lá no céu, ele falou para o Senhor: Senhor, eu confiei em Ti, eu esperava que o Senhor fosse me salvar. E aí Deus respondeu para ele assim: você está decepcionado? Estava totalmente decepcionado. Mas Deus respondeu para ele assim: eu te enviei 2 barcos e um helicóptero e você rejeitou a ajuda. Então pense nisso. Pense nessa ilustração para ver quantas vezes Deus está ajudando a gente, está mostrando a gente alguma maneira de nós sermos resgatados e a gente às vezes não percebe, seja por que razão, mas Deus nunca nos deixa sem a sua ajuda. Então o que acontece é que às vezes Deus quer realmente ajudar, mas a gente não quer receber ajuda. A segunda maneira da manifestação da graça de Deus é a graça da sustentação. Né? No caso do apóstolo Paulo, por exemplo, o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Ele esteve doente, ele tinha uma enfermidade que ele não conseguia enxergar direito, e 3 vezes ele buscou o Senhor, né? Pedindo ao Senhor que lhe desse a cura. E aí é que eu vou ler o que aconteceu lá em 2 Coríntios, outra lição essencial para a nossa vida. 2 Coríntios 12, versículos 7 ao 10, que diz o seguinte: o apóstolo Paulo dizendo: para que estas coisas excepcionais, para que estas excepcionais revelações não me exaltassem, ou seja, que ele não se enchesse de orgulho, Deus deu-me um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, a fim de que não caia no orgulho. Por 3 vezes implorei ao Senhor que me livrasse. De cada vez Deus me disse: a minha graça o quê? A minha graça te basta. E aí ele continua dizendo o seguinte, o apóstolo Paulo, depois que Deus falou com ele 3 vezes, a manifestação da graça dele, por 3 vezes Deus insistiu, aí Paulo chegou à conclusão do que está escrito aqui: é na fraqueza que o meu poder melhor se revela. Deus falando com ele. É na fraqueza que o poder de Deus melhor se revela, na nossa fraqueza. E assim, sinto-me feliz nas fraquezas, disse Paulo, para quê? Para que o poder de Cristo possa trabalhar através de mim. Tenho, pois, alegria nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas dificuldades, pois que as suporto por o quê? Por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, é então que me sinto forte. Que coisa linda, né? Então, às vezes, uma doença é uma maneira de levar a pessoa a ser humilde diante do Senhor. E finalmente, como aconteceu com o apóstolo Paulo, né? Ele era um cara muito preparado, ele tinha sido, o mestre dele tinha sido um dos melhores daquela época, ele conhecia profundamente a lei, etc, 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 mas no final ele chegou à conclusão, depois que Deus falou com ele, que nas fraquezas é que ele se sentia feliz, né? A palavra de Deus diz que o Evangelho é loucura para aqueles que estão cegos sobre a palavra. Então, é muito difícil você encontrar uma pessoa que se reconheça alegre nas suas fraquezas, nas suas privações, nas suas dificuldades, né? Porque ele fez aquilo e ele passava por aquilo tudo. O apóstolo Paulo poderia ter simplesmente
abdicado, poderia ter simplesmente desistido, mas tudo aquilo que ele passava por amor a quem? Por amor à mãe dele? Não, por amor de Cristo Jesus. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, a gente se acha forte durante as situações que a gente passa na vida, mas na verdade nós somos fracos, nós somos sensíveis e nós dependemos da graça do Senhor, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Então, embora Paulo não conseguisse ter encontrado a cura física, ele encontrou a graça da sustentação. Deus o sustentou durante toda a sua vida. Agora, a graça dele veio por quê? Porque ele era muito sabido? Porque ele tinha estudado muito? Não. A graça dele veio por intermédio de quê? Por intermédio da fé em Cristo Jesus, para que ele pudesse enfrentar os dias difíceis da vida dele. Agora, para não esquecermos, eu vou dar mais um outro exemplo acerca da manifestação da glória de Deus. Muitos de vocês devem ter visto na televisão os Jogos Olímpicos lá no Brasil no ano passado, né? Os Jogos Olímpicos. E depois dos Jogos Olímpicos, o que aconteceu? Teve a Olimpíada de quê? Dos paraplégicos, das pessoas que tinham alguma deficiência física. Aquilo ali foi uma lição, foi um testemunho para muitas e muitas e muitas pessoas. Porque quando a gente viu, e a imagem às vezes impacta mais do que a palavra, né? Quando a gente viu aquelas pessoas que eram paraplégicas de alguma maneira, ganhando as medalhas porque foram vencedores naquelas competições que eles fizeram. Gente que não tinha uma perna estava correndo. Essas coisas nos ensinam a quê? Que o Senhor é aquele que nos sustenta. Essa é a manifestação da graça de Deus, nos sustentando, ainda que com aquelas deficiências. Quantos milhares e milhares de pessoas viram aquelas imagens pela televisão e ficaram impactadas? Eu fui um deles, que eu fiquei imaginando, Senhor, quantas vezes a gente reclama que tem uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, e a manifestação da graça de Deus na vida daquelas pessoas foi uma lição. E muitos deles tiveram a oportunidade de dar o testemunho como cristãos, de falar sobre a fé deles. Muitos lá não eram cristãos necessariamente, mas muitos outros eles eram cristãos e aproveitaram a oportunidade para dar o testemunho extraordinário de como é que Deus opera na vida das pessoas. Até jovens, não importava a idade, o que estava acontecendo ali, para que o mundo visse, era a manifestação da graça de Deus. Então, agora, o que eu quero dizer é alguma coisa diferente. Algumas vezes, a graça de Deus vem pela cura, outras vezes a graça de Deus vem pela sustentação nossa, mas o que eu quero falar agora é de uma outra manifestação da glória de Deus, da graça de Deus. Trata-se da graça salvadora de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. A graça salvadora de Deus, ela vai muito além de uma simples cura física. A graça salvadora de Deus, ela vai muito além do que nos manter em pé no meio de todas as dificuldades da vida, mas a graça salvadora, ela é diferente quando nós estudamos a Bíblia, ela é diferente da graça comum. Os teólogos chamam, os estudiosos das Escrituras chamam de graça comum aquela graça que ela atinge a qualquer pessoa, independente de ser cristão ou não, porque o sol nasce para todos, não é? Então a graça comum são aquelas maneiras da manifestação do poder de Deus no meio das pessoas, ainda que elas nem possam perceber que tudo aquilo que elas estão alcançando vem da graça do Senhor. Mas a graça salvadora, nem o médico, o melhor médico, nem a nossa família, nem nós mesmos, nem nenhum pastor pode
ministrar ou pode alcançar a graça salvadora de Deus, a não ser por meio de Jesus Cristo e pela fé, porque a palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça mediante o quê? Mediante a fé. Mediante a fé. Não existe boas obras que vão lograr para nós o favor de Deus. O favor de Deus, ele não é possível de ser comprado. Quantas pessoas, a gente até estava falando isso no estudo bíblico aqui de Romanos, o qual foi gravado para vocês aí, irmãos, lá de Moçambique, né? Estávamos aqui na nossa classe de Romanos, quando a gente falou, né, do nosso status, da nossa situação antes de chegarmos a Cristo, a nossa situação como homens naturais, como diz o apóstolo Paulo, né? Em que, o que acontece? Às vezes a gente se aproxima de Deus para fazer uma barganha. O que é a barganha? Você oferece alguma coisa em troca de quê? De receber outra coisa. Quantas vezes a gente quer ajudar alguém, né, em troca de alguma coisa? Isso é barganha. E essa matemática não funciona com Deus. Com Deus não existe barganha. Com Deus não há dinheiro neste mundo ou boas obras que possam comprar o favor de Deus. Ainda que a gente passasse as 24 horas do dia, durante todos os dias da nossa vida, fazendo boas obras, a gente não ia alcançar a graça salvadora, porque Jesus Cristo foi o que veio com o propósito de nos salvar. Não tem ninguém mais que possa prover esse tipo de favor, né? Aqueles que chegam aos pés de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, essa é a primeira etapa da vida para a gente começar a nossa jornada de crescimento espiritual pela obra do Espírito Santo. Então eu encorajo vocês para virem às quartas-feiras para o estudo bíblico. Os nossos ensaios agora vão ser às quintas-feiras, mas às quartas-feiras nós vamos ter tempo para orar e para o estudo bíblico, porque a carta aos Romanos é muito profunda e muito importante. Então, a graça salvadora, ela se distingue de todas as demais graças e ela existe por quê? Porque Jesus Cristo, ele, por intermédio de João, está escrito lá em João 3,16, está escrito o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu o seu Filho o quê? Para quê? Todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Você vê que coisa interessante, que coisa linda. Jesus Cristo já fez tudo, é uma questão da gente crer ou não crer. Não tem como crer mais ou menos, ou como crer um dia e no dia seguinte a gente meter os pés pelas mãos, recusando, como aquelas ilustrações, recusando a ajuda de Deus. A gente tem que estar sempre caminhando em oração, em jejum e pelo poder do Espírito Santo, para a gente ter os nossos olhos e os nossos ouvidos abertos, da maneira que Deus está falando com a gente. Às vezes Deus está falando com a gente e a gente não está nem fazendo caso, ou então a gente simplesmente rejeita. E isso é uma coisa muito grave, porque se Deus mandou ao mundo, amou ao mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, recusar a graça salvadora de Deus é algo muito grave. Recusar a ajuda de um médico, como naquela ilustração, é um problema de cura física, que não foram usados os recursos que Deus deu. Recusar uma ajuda ou alguma coisa que não diga a respeito à salvação, está em outro terreno, está em outra situação. E o que eu gosto e vejo, e estou encantado, é que quanto mais as pessoas têm pobreza, quanto mais as pessoas vivem em um ambiente de necessidades. Eu estou vendo o que está acontecendo na África por meio do material que eles estão mandando, das fotos e dos vídeos, etc. E a gente vê, e eu já tinha constatado isso em toda a minha trajetória, né? Eu tive o privilégio de servir em Los Angeles, tive o privilégio de servir no Canadá entre os índios, tive o privilégio de servir em Nebraska, enfim, se o Senhor me levar hoje, eu tenho uma gratidão enorme do meu coração. Mas nunca, em lugar nenhum, pode ser na China, pode ser em Nebraska, pode ser em Los Angeles, pode ser em todos os lugares,
todas as vezes que os seres humanos, não estou generalizando, não estou dizendo que todas as pessoas agem dessa maneira, mas muitas vezes, quando a pessoa se sente provido materialmente das necessidades, muitas pessoas se esquecem do Senhor. Muitas pessoas se esquecem de Jesus Cristo. Muitas pessoas não dão o tempo necessário para orar, para ler a palavra do Senhor. E isso é uma tristeza muito grande. Porque a fé vem por o quê? A fé vem pelo ouvir o quê? Pelo ouvir o rádio, um programa de entretenimento? Não, a fé vem pelo ouvir. E ouvir de quê? Da palavra de Deus. Eu fico encantado com aquele povo lá. Eles vivem em necessidade? Vivem. Vocês viram as fotos. Mas eles são abençoados, muito abençoados. Por que razão? Porque eles dão do seu tempo, eles têm a alegria no coração de se dedicar às coisas do Senhor. Quando aquelas cruzadas lá estão sendo extraordinariamente importantes, e a nossa igreja se dispôs a apoiá-los, provendo material e provendo o que a gente possa prover, né? É um privilégio para nós, irmãos, a gente poder ajudá-los. É um privilégio. E na apostila que eu preparei para eles para o treinamento de evangelistas, eu falei, olha, eu gostaria que vocês me ensinassem. Sabe por quê? Porque nós aqui estamos numa cultura muito diferente. Aqui é a cultura em que o dinheiro, aqui, infelizmente, eu creio que no Brasil já deva estar, essa cultura já deve ter penetrado no Brasil, né? De que o dinheiro é que manda. O Deus de muitas pessoas é o dinheiro. Quando o dinheiro não leva o ser humano a nada, muito menos a salvação. Então, olhe para aquelas pessoas que têm muito dinheiro, que têm muitas posses, e procure observar. Você pode encontrar dentre eles pessoas que são abençoadas e pessoas que até usam os recursos deles para ajudarem a Igreja de Cristo. Mas muitas dessas pessoas morrem tristes, morrem isoladas, porque ao fim e ao cabo o que acontece é uma grande disputa dentro da família para ver quem é que vai levar o que ficou. E os dias daquelas pessoas se passaram e, infelizmente, muitas delas morrem afastadas de Cristo. Esse contexto é diferente lá na África. E todo o feedback, todo o retorno que eu receber deles, eu vou usar para nós ministrarmos a nós mesmos, para nós vermos a diferença de cultura que existe. Então, o mais lindo de tudo é que Deus, pela sua misericórdia, Ele nos dá a possibilidade de sermos salvos, né? Quando Ele ofereceu o seu Filho Jesus em sacrifício, né? Enquanto que a coisa mais preciosa não é a nossa vida aqui na terra. A coisa mais preciosa é a cura da nossa alma, para que a gente possa viver eternamente na presença do Senhor. Amém? Então, que tal? Como é que nós nos sentimos quando nós vemos essa realidade? Quando nós estudamos a palavra de Deus? Quando nós vemos como é que as pessoas respondem à graça de Deus? Como é que a gente se sente? E a pergunta que eu quero deixar para vocês é esta: se tu tens gratidão, se eu tenho gratidão a Deus pela manifestação da graça dele na minha vida, e tu tens gratidão ao Senhor pela manifestação da graça dele na sua vida, então tudo que nós devemos fazer é o quê? É agradecer. Agradecer por tudo que ele nos proporciona pela sua graça. Amém? Então vamos orar, e por isso é que eu pedi a irmã Lúcia e o irmão Orlando, que essa música bateu na minha cabeça desde quando eu estava preparando a mensagem. É aquela música que diz, aquele corinho que diz, obrigado, Senhor. Então primeiro vamos orar para agradecer ao Senhor, e depois vamos nos regozijar cantando esse corinho para a glória do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças pela manifestação da sua graça na nossa vida, que nós temos experimentado de diferentes maneiras.
Senhor, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, quando nós ainda éramos inimigos seus, quando nós estávamos apartados de ti, Senhor, o Senhor nos alcançou com a sua graça salvadora. Senhor, não há nada neste mundo, não há nada nesta vida que seja mais precioso do que a sua graça salvadora. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos use como instrumentos, como o Senhor usou o Epafrodito, aquele homem, aquele servo seu, que por servir a ti, ele se dedicou e até chegou quase à morte, mas o Senhor teve misericórdia dele e o curou, e o mandou para apoiar o apóstolo Paulo, e para que a alegria do coração invadisse a vida do apóstolo Paulo, que até na prisão ele se sentiu grato e se sentiu feliz. Nós não conhecemos, Senhor, eu pelo menos não conheço nenhuma pessoa que na prisão, ainda mais a prisão que existia naquela época, no meio do lodo, naqueles subterrâneos, a prisão que o apóstolo Paulo sofreu, e ainda assim, até na prisão, proclamar o seu evangelho e se deixar ser instrumento seu. Senhor, usa-nos como seu instrumento, como resultado da nossa resposta à sua graça. Queremos responder à sua graça com todo o nosso coração e com toda a nossa vida, Senhor. Usa-nos poderosamente para que nós possamos levar a mensagem do evangelho às pessoas que ainda não o conhecem. Assim nós oramos no nome de Jesus Cristo, e o povo de Deus pode responder? Amém. Amém. Então vamos nos preparar para cantar esse corinho, e eu peço aos irmãos que